Vim falar sobre gametogênese. O que é a gametogênese? Ela é o processo da formação dos gametas, ou seja, tanto os gametas feminino, que é o óvulo, tanto os gametas masculino, os espermatozoides, são células haploide, mas que no início de sua formação, ou seja, as células que originam o espermatozoide e o óvulo são células diploide, ou seja, 2N. Nos dois processos ocorrem tanto a mitose quanto a meiose, ou seja, é importante relembrar o conceito e como a meiose e a mitose funcionam. Mas enfim, vou começar falando sobre o processo da formação dos espermatozoides, ou seja, a espermatogênese. Primeiro, onde ela ocorre? Ela ocorre em uma parte específica dos testículos, ou seja, os túbulos seminíferos. Aqui nós conseguimos ver bem os túbulos seminíferos. Agora, sobre o processo, ele é dividido em 4 períodos. Achei essa foto super boa e vou explicar a partir dela. A primeira fase da espermatogênese é o período germinativo. Nesse período é realizado múltiplas mitoses, transformando células germinativas em células espermatogônias. Ou seja, desse período germinativo, a gente precisa lembrar que passa de uma célula germinativa para uma célula espermatogônia e está ocorrendo muitas mitoses, diversas mitoses. A primeira dividindo em duas, depois as duas dividindo em mais duas. Isso sem mudar o seu número, 2N sempre. Logo após o período germinativo, nós temos o período de crescimento. É nesse período em que a célula ela começa a crescer, mas sem fazer nenhuma divisão celular. Ou seja, o período de crescimento ele não ocorre em nenhuma mitose, nenhuma meiose. A célula só cresce, fazendo com que ela se torne de uma espermatogônia para um espermatócito primário. Ela muda o nome de novo. Beleza, depois que a célula já cresceu, esse espermatócito 1 ele vai dar origem ao período de maturação, ou seja, o período em que vai ocorrer a meiose. Começando pela meiose 1. Ou seja, o espermatócito primário, ele passa a ser secundário, diminuindo pela metade o seu número de cromossomos. Ou seja, ali no 2N, ele estava com 46 cromossomos e ali ele originou duas células N haploides com 23 cromossomos. Ou seja, a meiose é reducional, ela reduz seu número pela metade. Também no período de maturação ocorre a meiose 2, ou seja, os dois espermatócitos secundários originaram mais duas células N também com o mesmo valor, denominadas espermatítides, aqui embaixo. Agora a fase final é chamada de período de diferenciação. É nele que as espermatítides se diferenciam em espermatozoides. Aqui, como nós vimos, as espermatítides elas passam por um período de diferenciação, se transformando finalmente em espermatozoides. É importante lembrar aqui que todo o espermatócito primário, ou seja, esse aqui, sempre vai dar origem a 4 espermatítides haploides. Ou seja, se aqui inicia com 10 espermatócitos primários, aqui no final nós vamos ter 40 espermatozoides, pelo fato de sempre dar origem a 4 espermatozoides haploides. Falando sobre a estrutura agora de um espermatozoide. Começando pelo acrossoma. É nele que possui enzimas que serão usadas para a digestão do envoltório do ovócito secundário. É isso que possibilitará a fecundação do óvulo. O acrossoma ele é originado pela união das vesículas do complexo de Golgi. Os centríolos migram para uma posição oposta ao acrossoma, formando os flagelos que gerará a cauda do espermatozoide. É nessa parte intermediária que se concentram as mitocôndrias, elas que produzem a energia necessária para a movimentação dos flagelos, o que promove o deslocamento do espermatozoide. Então, recapitulando, aqui a parte dos flagelos, a cauda, aqui a peça intermediária, onde ficam as mitocôndrias, e aqui o acrossoma, que possui núcleo e que também possui as enzimas que serão liberadas depois. Sobre o período após a espermatogênese, o que acontece com o espermatozoide que é formado? Eles são levados até o epidídimo, que são essas partes aqui dos testículos. E lá eles são armazenados até que ocorra uma ejaculação. Caso não aconteça nada, os espermatozoides eles são degradados e reabsorvidos pelo organismo. É isso.